paz do Senhor, irmãos. Hoje nós começamos mais uma live, mais um culto para adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Encontrar-me contigo.
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz entrou em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz entrou em meu ser. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o nosso lugar secreto. É onde a gente pode procurar abrigo. É onde a gente pode ficar seguro. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre, para sempre. Glória a Deus. Meu coração é
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oi. O que tem que fazer? Desliga aí. Tem que desligar o quê? Ih, ó, o celular lá. Aqui. Tá. Peraí, gente, peraí. Eu que vou pregar hoje. Eu já quero avisar que vocês estão acostumados, quem vê aí, os caras aqui que é bom pra caramba. Eu não sou lá essas coisas não, viu? Não sou acostumado a pregar não, prego uma vez por ano. Olha, essa vai ser a uma vez por ano que eu vou pregar. Sempre prego na maratona lá na igreja. E eu esse ano não preguei por causa da pandemia, esse monte de coisa, né? E agora vai ser a uma vez no ano que eu vou pregar, olha que legal. Você vê? Eu vou pedir pra vocês abrir. Eu sempre assim, meu pai, sempre quando eu venho pra cá, ele fala, você prega dessa vez? Aí eu falo, não vou pregar não. Aí ele pediu dessa vez, eu falei, tá bom, vai. Dessa vez eu vou. Porque Deus falou comigo uma palavrinha esses dias e eu pensei em repartir com vocês. E a oportunidade surgiu aqui. E depois que você que tá vendo agora e você que vai vir daí pra frente, em nome de Jesus que você receba. Eu quero que você abra aí sua Bíblia em 2 Timóteo 2. A gente vai ler do 1 ao 13, tá bom? 2 Timóteo 2, 1 ao 13. Eu fiz até um esbocinho aqui, hoje à tarde. Vamos lá. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo.
Lembre-se de Jesus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, me dando, Senhor, de ser usado pelo Seu Espírito Santo. Porque de mim não pode sair nada, Senhor. E tudo que a minha capacidade humana tem, não serve, Senhor, para o que o Teu Espírito Santo quer fazer. Mas, Pai, é tudo pela Tua graça, o Teu amor, é aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Então, o Espírito Santo toma conta. Eu me controle que essa palavra vá de encontro ao coração daqueles que precisam, Pai. Perdoa os meus pecados e minhas falhas, Senhor. Me usa nesse momento. Amém. Essa passagem aqui, o apóstolo Paulo, ele estava conversando um pouco com o Timóteo. Era um cara que ele gostava muito. Era o parceirão dele. E temos aqui duas cartas, né? 1ª e 2ª Timóteo, que ele mandou para ele essas cartas, falando como que um líder devia se portar, conversando como que a palavra devia ser levada, como que ele tinha que agir como um líder, o sacerdote de Cristo na terra. E aqui nessa parte, ele começa a conversar com Timóteo, falar com ele, sobre como ele tinha que se portar, mediante ao que para que a palavra fosse enviada, né? E é disso que eu quero conversar com você hoje aqui, né? O que nós precisamos fazer para levar a mensagem de Cristo? Quais os passos que a gente deve tomar para levar a palavra de Cristo? E aí, a primeira parte que eu vi aqui, que eu notei, é de se fortalecer na graça. Olha só o que ele fala aqui, ó. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Se fortificar na graça, o que tem a ver se fortificar na graça? Fortificar na graça tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com crer que você tem que se fortificar em uma coisa que você não merece, que você não fez, que você não correu atrás, mas que foi dado para você de graça. Que é um momento mais específico para a gente se fortalecer nessa graça que agora que a gente está vivendo? Não. Esse ano eu acho que ele nunca foi de tanta dúvida para mim como esse ano, né? Me fortalecer na graça foi muito difícil. Porque a gente sempre esteve acostumado com uma rotina tão pesada, né? Que a gente gostava de viver. Uma rotina de igreja, uma rotina que a gente se fortalecia ministerialmente, a gente se fortalecia com os amigos, a gente se fortalecia com a família, a gente se fortalecia com várias coisas que Deus usava. Até o momento que Deus pegou e separou a gente nesse lugar secreto, colocou a gente ali e falou: é o momento de você se fortalecer em algo que realmente serve. Se fortalecer na graça. Esse momento de fé. Que nós, para levarmos a mensagem do Senhor, temos que nos fortalecer na graça. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer levar a mensagem do Senhor se fortalecendo em milhares de coisas, como eu falei. Se fortalecendo no ministério, por exemplo. Se fortalecendo em um molde ministerial. Do modo como a gente deve viver ministerialmente. Eu vou levar a palavra só se for desse jeito, ou daquele, ou de acordo com o nosso sonho. E Deus está falando para a gente se fortalecer na graça, nesse favor imerecido. A graça, algo que a gente não vê, a gente não correu atrás, a gente não se esforçou para ter ela. Mas Ele entregou para a gente, se fortalecer nisso. Porque eu costumo falar assim, olha, que quando a gente não vê, quando a gente não põe a mão, quando as coisas não estão brilhando à nossa frente, aí que a fé se fortalece mesmo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver, né?
Nossa força não pode estar baseada no que conseguimos fazer ou nossa capacidade humana, e sim na graça, o favor imerecido. Em tempo bom ou em tempo ruim, né? A graça de Deus é algo que a gente deve se fortalecer. Segundo passo, suportar as lutas como soldados. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Olha que importante isso que ele fala. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se importar em cumprir a missão é se importar em agradar a Deus. Deus nos chamou para algo maior do que apenas viver a vida e sermos felizes. Nossa alegria e propósito de vida deve estar firmado em dar glórias para Deus. A nossa alegria e nosso propósito de vida tem que estar firmado em dar glórias a Deus. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e ele tava falando sobre isso de propósito. Ele até foi um pouco radical. Ele falou assim, não tem nenhuma parte na Bíblia que fala de propósito. Que fala a palavra propósito. Né? Você vê como que é uma coisa pesada isso? Eu nunca tinha. Mas tem, não tem? Tem sim. É. Mas o propósito nosso, ele deve ser em agradar a Deus. Deus, ele coloca o propósito na nossa vida e a gente deve usar ele para agradar a Deus. O fim da missão é dar glórias ao nome do Senhor. O fim da missão é dar glórias ao nome do Senhor. E o que a gente muitas vezes tem feito é colocar o antes. O fim da missão é cumprir os nossos sonhos. O fim da missão é cumprir a nossa vontade própria. O fim da missão é cumprir as coisas que a gente imaginou que deveria ser. Quando Deus, na verdade, quer que a gente entenda que Ele sabe o lugar onde Ele coloca a gente. Amém. Ele sabe o porquê que a gente está passando por isso. Ele sabe que a gente deve, como soldados, cumprir a missão que Ele designou para nós. Além dos nossos sonhos, além dos nossos planos de vida. A glória dele é mais importante do que tudo isso. E aí a gente vai para outra parte, né? De não criar padrões. Esse ano foi um ano muito difícil com essa questão de não criar padrões. Não encaixar, sabe? Num padrão o que Deus queria fazer na minha vida. Esse ano, eu e a Natália, a gente tava quase fomos lá pra Suíça pra virar missionário. Mas eu lembro que eu sempre conversava com ela, né? Até acontecer, eu falava assim, não vamos colocar um molde, né? Não vamos colocar o Espírito Santo numa caixa e dizer como ele tem que fazer. Deus é que vai determinar. E olha só, o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra não está presa. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava preso. Porque tem uma versão da mensagem que fala assim, a única coisa que eu fiz foi pregar que Jesus ressuscitou dos mortos. E olha só, agora eu tô preso. Eu tô preso aqui. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa nos seus sonhos. A palavra de Deus não está presa nos propósitos que você acreditou que ia acontecer. A palavra de Deus, ela é viva. E ela é viva onde você está. A palavra de Deus é viva onde você pisa, onde você anda. Isso é muito difícil de eu falar para vocês. Muito difícil de eu pregar isso. Porque eu sempre vivi esse padrão. Eu sempre vi esse molde. Sabe? Desse molde confortável. A palavra de Deus a gente pregar lá na igreja ou no evangelismo com os irmãos. Ah, aquele evento, todo mundo saindo com bandeira. Tinha um evangelismo que a gente fazia lá na igreja, que a gente saía de tarde lá da igreja com um monte de bandeira, com placa, e todo mundo lá buzinando, e a gente fazia na praça, e depois se encontrava todo mundo no estacionamento da igreja, e era aquele negócio. Era um padrão, era um molde. E quando isso não acontece, a palavra de Deus parou. Por causa do Covid, a palavra de Deus deixou de poder ser passada. Olha só. O que você está vendo aí? É a palavra de Deus chegando até você. Porque ela não está presa. Amém. Então, qualquer situação que você estiver vivendo, sabe de uma coisa? Você
vai ser instrumento de Deus por onde você passar, mesmo quando você não entende. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha mãe e eu entrei num trabalho lá e eu fiquei frustrado. Eu falei assim, mas mãe, e o meu ministério? O que Deus queria fazer na minha vida? Eu entrei nesse emprego, como é que vai ser agora? Aí minha mãe falou assim, ó, Abner, o seu ministério é onde você tá. Deus, ele quer usar você onde você tá. Em quantas vezes em emprego, em trabalho que a gente tá, as pessoas ouviram falar de Jesus, não porque eu cheguei e falei pra elas, mas pelo exemplo de vida. Minha mãe mesmo, quando chegou aqui em Ubatuba, começou a trabalhar no hotel lá e falou de Jesus pras pessoas lá. E foi transformado um monte de pessoas lá. Meu pai, nos trabalhos dele, meus cunhados, as pessoas ao nosso redor. As coisas acontecem assim, a palavra de Deus não está presa, ela flui. A palavra de Deus, ela flui como um rio de águas vivas, que sai de dentro de você. Você é esse rio. Você recebe essa palavra e ela sai como um rio, liberando vida por onde você passa. Então a situação do Covid não é uma prisão da palavra. A situação do Covid não é uma prisão de sonhos. É o propósito de Deus acontecendo. Acontecendo quando você não entende. Se apega à graça. Se apega à graça quando você não está vendo. Quando você não está entendendo. Por isso que o apóstolo fala para Timóteo, se apegue à graça. A gente precisa da graça de Deus nesses momentos que tem tudo a ver com a fé. A fé estabelecida nesses momentos difíceis. Que a palavra de Deus vai continuar agindo. Ela vai continuar agindo nesse momento difícil que você está passando agora. Olha só, ele fala, né? Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Pesado, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A palavra de Deus está aí. No que a gente tem se apegado? A gente tem se apegado ao formato de como a gente tinha vivido lá, vendo antes de tudo isso. Sabe, estão terminando aí o ano. Ao que a gente se apegou durante todos esses anos? Eu acho que a prova está sendo agora. Porque tudo que a gente se apegou, Deus afastou e a gente tá só a gente e ele. Eu não fiquei tão afastado da minha família, mas muita gente ficou. Que era uma base. Mas eu fiquei muito afastado do ministério, por exemplo, que era uma base pra mim. Mas o que a gente tem se apegado? A gente tem se apegado à graça? A gente tem se apegado ao Senhor? Ou a gente tem se apegado a coisas? Deus está nos chamando para viver essa graça, para que a palavra dele flua fora dessas prisões que a gente mesmo constrói. Isso são prisões que a gente mesmo constrói. O Senhor quer que a palavra dele flua através da sua vida, independente de tudo isso. O sonho dele e o propósito dele é que a vontade dele se cumpra através de você, para que o nome dele seja glorificado. Que esse é o melhor modo de se viver. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra simples, Deus. Eu creio que vai de encontro ao coração de alguém. Então, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha com a Tua graça, no qual nós nos apoiamos. E enche, Senhor, a vida, Senhor, das pessoas que vão ver ou estão vendo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. E que elas vejam, Pai, nessa situação talvez desesperadora para muitas pessoas, Pai. Para muitos, Senhor. De que tudo que elas se apegaram até hoje não serve, Pai, mas a Tua graça é o que elas têm que se apegar, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, flua através delas. Que elas se libertem das prisões, Senhor. E a palavra flua, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? É isso. Louvado seja Deus que nos dá esta oportunidade de nós cultuarmos o Senhor, principalmente nesse tempo. Eu convido você a estar conosco sexta-feira às 20 horas. Na terça-feira que vem, às 20 horas, estar conosco adorando a Deus. Queremos fazer no dia 1º de janeiro, vai cair numa sexta-feira, que é o dia do culto em casa.
nós estamos querendo fazer um culto especial. É o dia 1º. Iniciarmos o ano cultuando a Deus. Iniciarmos o ano com a expectativa da maior proximidade do evento da volta do Senhor. Esperar o Senhor, esperamos todos os dias. Então, se até lá Jesus não voltar, dia 1º vamos fazer um culto especial. Eu e você, com toda a nossa família aqui. Vamos adorar a Deus, vamos começar a entrar o ano na presença do Senhor. Não é uma virada de ano. Vai ser o culto na sexta-feira, dia 1º, às 20 horas da noite. Junte-se a nós para adorar o Senhor. Nós cantamos um hino aqui que fala do lugar secreto de Deus. Você sabe onde é o lugar secreto de Deus? Não é no raciocínio humano. O lugar secreto onde você encontra Deus é no seu espírito. É lá no seu espírito que você vai encontrar Deus. É lá no seu espírito que Ele vai se encontrar com você para transmitir essa palavra que nós acabamos de ouvir hoje. Que ela venha fluir, que ela venha produzir no seu coração algo grandioso. Para você terminar esse ano debaixo da alegria e na expectativa. Não de ser debelada a pandemia, mas na expectativa da presença de Deus em meio a toda essa tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, disse Jesus. Ele disse, tem bom ânimo. Até lá então, que Deus possa te abençoar e te dê uma semana abençoadíssima para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Até lá.